Ao celebrarmos neste dia, um dia tão especial, o Dia dos Pais, nós somos convidados a olhar um pouquinho também para a realidade familiar, até porque o pai existe dentro de uma família como um administrador, como aquele que cuida daquilo que Deus lhe deu como missão. E é dentro da família que o pai exerce esta grande missão de, em primeiro lugar, plantar no coração dos filhos a fé, e em segundo lugar, estar vigilante, cuidando do seu rebanho, porque a sua família é o seu rebanho, é o pequeno rebanho que ele é convidado a administrar, a cuidar como embaixador de Deus. Que nós vemos, nos países existe o que? O que faz o embaixador? Ele representa a autoridade maior daquele país em um país distante. Da mesma maneira, Deus, ao constituir um pai, quando um pai gera uma vida junto com a mãe da criança, ele recebe o mandato de Deus para ser embaixador, ou seja, o representante do próprio Deus dentro da sua casa, e ali ele tem a autoridade exercida em nome de Deus. É em nome de Deus que o pai exerce a sua autoridade. Por isso que a autoridade ela precisa ser marcada principalmente por aquilo que nós chamamos de amor, um amor incondicional pelos seus filhos, pelas suas filhas, porque é através do amor que o pai vai conseguir exercer com fidelidade aquilo que Deus pede a ele. Porque uma autoridade sem amor já não é mais autoridade, aí nós chamamos de autoritarismo. E o autoritarismo, ele não produz os frutos que são necessários serem produzidos. Agora, para que tudo isso possa acontecer verdadeiramente de uma forma que os pais consigam ver um fruto acontecer de uma maneira satisfatória, é necessário que exista no coração deste pai o grande dom que Deus derrama no nosso coração, que nós chamamos de fé. E hoje, na segunda leitura destinada aos hebreus naquele tempo, e hoje a cada um de nós que estamos aqui nesta celebração eucarística, diz assim, que a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Primeira definição de fé, é um modo de possuir o que ainda se espera. E aí nós perguntamos, o que um pai espera ao saber que ele vai ser pai? O que um pai espera dos seus filhos? O que um pai espera de toda a sua vida? Que, aliás, nós sabemos, que o ser humano, de uma maneira geral, ele vive a partir das suas esperas. Ou seja, o ser humano vive da esperança, daquilo que está por vir. Até por isso que nós fazemos projetos de vida. Nós olhamos e pensamos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 1 ano, o que nós queremos para a nossa vida. Só que nós precisamos olhar isso não somente no âmbito material, que a nossa vida material ela precisa ser planejada, precisa ser organizada. Até porque quando vai chegar um novo filho, uma nova filha, é necessário toda uma mudança para acolher a criança que está chegando. Mas mais do que isso, mais do que pensar em estrutura, nós precisamos pensar naquilo que é o fundamental na vida de uma criança, que a primeira coisa que a criança necessita é receber o amor, e este amor precisa ser cultivado. Porém, este amor, ele precisa ser fundamentado neste dom da fé. Este amor precisa ser fundamentado na fé, porque a fé é um dom de Deus, concedido a todos aqueles que desejam verdadeiramente ter esta experiência de Deus. Se a fé, por um lado, é este dom de Deus,
por outro lado, ela precisa ser uma conquista diária, que precisa ser alimentada. É a mesma coisa, se nós temos uma planta e nós não colocamos água nessa planta, não damos a luz suficiente, os nutrientes para esta planta, o que acontece? Esta planta ou vai perder, né, a força, vai ficar uma planta enfraquecida, ou ela vai chegar ao ponto de secar, se chegar a tal ponto o descuido desta planta. Da mesma maneira, a fé em nossas vidas, ela acontece dessa maneira. Recebemos como um dom, mas nós precisamos cuidar deste dom. Quando nós recebemos um presente, nós gostamos do presente que nós recebemos e vamos cuidar bem deste presente, bem como os filhos que são confiados a cada um dos pais. São dons de Deus, presentes a serem cuidados, a serem guardados, para que a nossa missão seja cumprida diante de Deus e diante da humanidade. Porque educar um filho na fé significa também educar o filho nos valores cristãos, nos valores que nos são propostos através da Sagrada Escritura. Se cada pai se preocupa em educar o seu filho nos mandamentos da lei de Deus, podem ter certeza de que este filho, ele vai fazer a diferença, ele vai encontrar em sua vida a maneira melhor de viver, a melhor maneira também de futuramente constituir a sua família ou fazer a sua escolha vocacional, seja como leigo, como religioso, como sacerdote, não importa. O importa é viver de acordo com o mandamento que Deus tem para cada um de nós. E a segunda definição de fé é a convicção acerca de realidades que não se veem. Então esta é a definição máxima de fé, a convicção acerca de realidades que não se veem. Até porque nós dizemos, nós conseguimos enxergar aquilo que não é possível ser visto? Não dá. Quando nós falamos, por exemplo, alguém já viu Deus? Nós podemos até, e algumas pessoas podem até ter experiências místicas e tudo mais, mas ver Deus face a face não faz parte da nossa realidade. Mas nós acreditamos neste Deus, acreditamos que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Criador, que Ele criou todo este mundo para que nós pudéssemos usufruir dele e ao mesmo tempo cuidar desta realidade terrena. Então esta fé nos marca principalmente por ser algo que não tem como se fazer uma experiência concreta, no sentido que nós falamos de uma prova de fé, nós pegarmos uma situação e provarmos no laboratório que isso daqui é fé. Não existe, porque a fé ela vem do nosso interior, porque sendo dom de Deus, ela vai se manifestar em Deus. E assim nós vamos percebendo que se nós formos fazendo a vivência da nossa fé no dia a dia, nós vamos percebendo o quanto é possível mudar a nossa vida e mudar a nossa realidade a partir da nossa fé. Se nós formos olhar, talvez a nossa vida há algum tempo, 5, 10, 15, 20, 30 anos, talvez aqueles que não tivessem uma experiência de fé e que foram adquirindo, foram fazendo esta vivência, nós podemos constatar quantas mudanças vão acontecendo. E às vezes, o grande perigo que às vezes se corre é o quê? Às vezes uma pessoa tem fé, isso às vezes é comum acontecer nas famílias, né? A pessoa vai, celebra, né? Participa da missa, vai à igreja, mas ela não é perfeita, né? E aí às vezes começa aquela cobrança, mas como você está lá na igreja, você tem fé e você é desse jeito e tal. Só que nós precisamos perceber também que o ser humano ele está constantemente em construção, é um processo de crescimento. É a mesma coisa os pais. Como exigir a perfeição de um pai? Não existe.
não existe pai perfeito, não existe família perfeita, não existe realidade perfeita. Existe aquilo que nós chamamos de realidade, que nós podemos tocar com as nossas mãos, que nós podemos perceber que às vezes, dentro de um coração que está errando, existe o grande desejo de acertar. Qual o pai que quer errar com o seu filho? Qual o pai que quer fazer o mal com o seu filho? Nenhum. Porém, no limite humano, isso pode acontecer. Por isso, que na relação pai e filho, sempre precisa existir aquilo que nós chamamos de perdão, porque ali é que se revela o grande amor de Deus, quando existe a capacidade de perdoar. E não importa o tempo que se leva, o que importa são os passos que são dados em direção ao perdão. Então isso nós não podemos deixar de nos recordar neste Dia dos Pais. O perdão precisa estar presente em cada dia. E finalmente, o Evangelho de hoje, ele nos fala de uma vigilância, da necessidade de vigiar. E ele fala: qual homem que, sabendo que o ladrão vai chegar na sua casa, ele não vai lá cuidar, não vai trancar as portas. Mas o problema é que nem sempre nós sabemos. Aliás, nem sempre não, quase nunca nós sabemos quando virá o ladrão, Difícil é ligar para marcar horário. Ele chega de uma maneira inesperada. Assim também, as coisas que nos assaltam, aquilo que entra na nossa vida e que muitas vezes quer destruir a família, quer levar a família para um caminho de destruição, não avisa quando chega. Por isso a necessidade da vigilância constante. E o pai é este guardião, é este que precisa estar como sentinela o tempo todo, atento àquilo que acontece em sua casa. O pai é o vigilante que Deus coloca na porta da sua casa. Então a missão do pai, nós percebemos que não é pequena, é muito grande a missão de um pai. E como é bonito o pai chegar ao fim de sua vida e perceber que deixou frutos, que os frutos foram produzidos no tempo certo, da maneira certa, e que ao olhar para o filho, ele consegue sentir o orgulho, consegue sentir a graça de ser pai. E mesmo assim nós percebemos como existe no mundo o desamor, como existe essa falta de vigilância. Porém, mesmo diante disto, nós não podemos desanimar. Nós precisamos enxergar também a necessidade deste administrador, que a própria palavra diz, que Deus coloca como administrador dos seus bens. E administrar bem significa o quê? Cuidar de cada um dos detalhes, não deixar que as pequenas coisas possam levar o filho, a própria família, a um desvio maior de conduta. Então peçamos a Deus nesta manhã, neste dia em que celebramos o Dia dos Pais, que Ele conserve e guarde em sua glória todos os pais já falecidos. E hoje é um dia também de fazermos memória aqueles que já não se encontram mais no nosso meio, que já se encontram ao lado do Pai dos pais, mas que plantaram a fé nos nossos corações, que fizeram acontecer a graça de Deus em nossa vida, que souberam administrar os seus bens, souberam administrar a sua vida e ser exemplo para cada um de nós, para que nós pudéssemos fazer a experiência de Pai aqui na terra, porque a experiência do Pai do céu nós podemos fazer constantemente e vivemos em busca dessa experiência. Por isso que nós falamos, é esta espera constante. Esperamos chegar um dia à eternidade, onde essas realidades terrenas nada mais vão significar, porque as coisas velhas, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Peçamos a Deus
nesta manhã, que Ele encha cada vez mais o nosso coração da graça de Deus, que encha o nosso coração de fé e que nos torne cada vez mais vigilantes para que possamos colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.